Olá, boa tarde. A partir de agora, você acompanha mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 25 de outubro. Um estudo inédito mostrou que mais de 13% dos pais brasileiros afirmam não ter vacinado seus filhos na campanha de imunização. Mas se for considerar a intenção dos responsáveis, os antivacinas têm pouco espaço no Brasil. De acordo com o trabalho produzido por pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária da USP e da Fundação José Luiz Egídio Stubble, 83% das pessoas com filhos de qualquer idade afirmam ter aderido às campanhas. Entre os entrevistados, 4% não quiseram responder ou não sabiam da informação. Considerando somente os pais de crianças e adolescentes com idade igual ou menor a 14 anos, 98% afirmaram que os filhos participaram de todas as campanhas para doenças imunopreveníveis da infância. A mesma proporção reconhece as vacinas como importantes e eficazes na proteção de doenças infecciosas como a meningite. Os dados da pesquisa foram apresentados nesta terça-feira no 5º Fórum da Saúde e da Infância, organizado pela Fundação José Luiz Egídio Stubble e sediado no Instituto Butantan, em São Paulo. Para avaliar a percepção dos brasileiros sobre a vacinação e a hesitação vacinal, foram entrevistadas 2.129 pessoas de 18 anos ou mais, de todas as regiões do país, entre os dias 29 de julho e 3 de agosto de 2023. As entrevistas foram feitas pessoalmente em seus domicílios. A margem de erro foi de 2,1 pontos percentuais. A temporada de cruzeiros 2023-2024 deve superar os números do ano passado em quase 7 meses de duração e beneficiar diversos setores brasileiros. O setor deve criar mais de 80 mil vagas de emprego no país, além de gerar um impacto de cerca de 5 bilhões de reais na economia brasileira. E isso se deve aos gastos das companhias marítimas, dos tripulantes e dos passageiros nas cidades de embarque e desembarque e naquelas que recebem visitas. Com isso, serão beneficiados setores como o comércio varejista, com as despesas com restaurantes, compras, presentes, alimentos e bebidas, além do transporte antes e após a viagem, passeios turísticos, transporte nas cidades visitadas e hospedagem antes ou após o cruzeiro. A partir de 25 de outubro até 7 de maio de 2024, 9 navios partirão dos portos de Itajaí, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e Paranaguá. No total serão 19 destinos, entre eles Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Fortaleza, Ilhabela, Ilhéus e Recife, além de Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. Segundo a CLIA Brasil, esta temporada reforça o retorno do país como rota de importantes companhias marítimas internacionais, com 35 navios de longo curso, que foram paradas em 45 destinos localizados em 15 estados brasileiros, como Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A expectativa da CLIA Brasil para 2023-2024 é de novo recorde, após o resultado positivo do período anterior, a maior temporada dos últimos 10 anos. Em 2022-2023 foram 802 mil passageiros. Vamos agora ao Minuto da Economia desta quarta-feira. Uma pesquisa inédita divulgada hoje pelo IBGE revelou o que todo mundo já sabia. Os cerca de 1,5 milhão de entregadores e motoristas de aplicativos no Brasil ganham mais, mas precisam trabalhar mais do que os outros. E nem é um valor de dar inveja, R$ 135 acima da média por uma jornada de 46 horas por semana. 6 a mais que o máximo permitido pela legislação trabalhista. Mas aí é dar um exemplo que não tem valor. Quem disse que eles estão protegidos? A grande maioria é formada por homens que trabalham por conta própria, na informalidade, que dificilmente contribuem para a Previdência e têm ensino médio ou superior incompletos e idade média entre 25 e 39 anos de idade. O atual governo já falou que é preciso regulamentar esse tipo de trabalho, mas quando ouvem esse tipo de discurso, a direção das plataformas desse tipo de serviço ameaçam ir embora. Está bom assim para os negócios.
Por isso, o raio-x desta categoria, que aumenta sem parar, não deixa dúvidas de que tem gente precisando voltar para a sociedade. Só é preciso ver antes se tem vaga. É bem comum observar grande parte das pessoas passando horas com a cabeça baixa, olhos fixos no celular e dedos deslizando incessantemente sobre a tela. É uma realidade dizer que o celular virou um companheiro quase inseparável e ficar longe dele, um medo irracional, podemos dizer assim, tem nome: nomofobia. A maioria dos brasileiros não sai de casa sem levar o celular. 73% para ser mais exata, segundo um levantamento realizado pelo Google. Um dado, aliás, que serve de alerta e pode significar um caso de nomofobia, sentimento intenso de desconforto desencadeado pela falta de estar com o aparelho. O uso excessivo da tecnologia se refere a uma condição a qual o indivíduo é incapaz de conter e limitar seu desejo de uso, perdendo, inclusive, a noção do tempo. Ainda mais se ele for privado das conexões do aparelho, podendo demonstrar nervosismo, irritabilidade e agressividade. A nomofobia apresenta um medo irracional caracterizado pela ansiedade e angústia causadas pela incapacidade de ficar sem o celular ou não conseguir usá-lo por algum motivo, como a ausência de sinal, o término do pacote de dados ou da carga de bateria. Entre os sintomas apontados estão o hábito de verificar de maneira obsessiva as chamadas perdidas, redes sociais ou e-mails, ficar continuadamente preocupado com a duração da bateria, se mostrar incomodado de ir a locais sem conexão Wi-Fi, acordar à noite para checar as notificações, não conseguir se afastar do aparelho quando está realizando outras tarefas que não necessitam dele e ser incapaz de ir ao banheiro sem o celular. Há também alguns critérios que são observados para avaliar se o uso da tecnologia deixou de ser saudável e se tornou uma dependência. Preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação, exibir esforços repetitivos para diminuir o tempo de uso da internet, apresentar irritabilidade e/ou depressão. Quando o uso da internet é restringido, apresentar oscilação emocional, permanecer mais conectado do que o programado, ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo de internet e mentir aos outros a respeito da quantidade de tempo em que fica navegando. Especialistas destacam que a tecnologia não é um problema em si, mas a forma como nós nos relacionamos com ela. Devemos, então, utilizá-la de maneira consciente para que seja uma ferramenta de auxílio e não de uma dependência. E para a gente encerrar, lá no Rio de Janeiro, a recente revitalização do Parque Garota de Ipanema vai além das melhorias estruturais. A área de lazer no Arpoador ganhou uma pintura de arte orgânica em um grande muro do mirante. A obra foi feita pelos garis. E para a gente encerrar, lá no Rio de Janeiro, a recente revitalização do Parque Garota de Ipanema vai além das melhorias estruturais. A área de lazer no Arpoador ganhou uma pintura de arte orgânica em um grande muro do mirante. A obra foi feita pelos garis da Conlurb Derlan Almeida, muralista que já fez vários trabalhos artísticos na cidade, e Leonardo dos Santos. A Prefeitura do Rio reinaugurou neste mês o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, zona sul do Rio. Inaugurado em 1968, a recente revitalização vai além de melhorias estruturais. Essa pintura foi uma das partes da grande revitalização do Parque Garota de Ipanema. É um parque simbólico que tem uma história muito bacana com a cidade, representa muito o que é a cidade do Rio de Janeiro, né, para o mundo, para os turistas, para os cariocas. A área de lazer ganhou com uma pintura orgânica em um grande muro do mirante. A obra foi feita pelos garis da Conlurb, Derlan Almeida, muralista, que já fez vários trabalhos artísticos na cidade, e Leonardo dos Santos,
O convite para a pintura dos painéis partiu da subprefeitura da Zona Sul. Poxa, quando eu recebi o convite para aqui eu fiquei feliz, porque aqui é a Zona Sul, o pessoal foca muito, o pessoal de fora, carioca, gosta da praia, e me convidaram para fazer a arte. Aí eu falei assim, poxa, é sinal que o meu trabalho está sendo bem visto. Nessa semana da pintura, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro mural pela Conlurb, né? E vim oferecer aqui para os cariocas essa arte, né? Da praia, o morro, né? Que é os dois irmãos, e é o que o carioca quer ver, né? O paisagismo do parque foi recuperado, além da área do parquinho infantil, com a instalação de novos brinquedos. E não foi somente a área do Mirante que ganhou novas cores. A arena musical e a pista de patinação também foram revitalizadas. Foi feita a remoção de pichações e limpeza nas pedras, com a equipe de garis alpinistas. E eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 6h30, com a Maria Alice Dias e o Kleber Werneck. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto e espero por você. Até amanhã. Tchau.